Eu achei muito legal quando você explicou que aquilo que não tá, entre aspas, dentro da luz é uma coisa que é muito mais difícil de ser estudado, Sim. né? É necessário que seja, que tenha luz ou que seja iluminada a coisa para que você consiga estudar, né? Exatamente. Como eu disse, né, a espectroscopia é fundamental no desenvolvimento da astronomia. Durante muito tempo, principalmente nos períodos iniciais da astronomia, foi um estudo intrinsecamente mecânico. Então, a gente estava ali o tempo inteiro observando o movimento dos astros, enfim, mas chegou um momento em que isso deixou de ser suficiente para as nossas necessidades e para as nossas curiosidades. Então, foram sendo desenvolvidas várias técnicas, entre elas, a principal delas, a espectroscopia, porque já que estamos muito longe de praticamente tudo, o que chega até nós são ondas eletromagnéticas. Então, tudo o que temos para estudar são ondas eletromagnéticas. É claro que a força com maior abrangência, né, é a força gravitacional. Mas acontece que ela é muito fraca. Então, se vocês forem ver, por exemplo, demorou muito tempo para a gente detectar ondas gravitacionais, Uhum. que foram previstas por Einstein. A gente já estava há muito tempo querendo, né, detectar essas ondas, que eram uma das poucas coisas que faltavam para, de fato, gabaritar a teoria da relatividade em questões observacionais, porque a força gravitacional é a força mais fraca da natureza, por mais que ela tenha um alcance muito grande. Ela cai com o quadrado da distância. Então, quanto mais longe você estiver, mais fraca ela vai chegar até nós. Então, por isso essa dificuldade. Se a gente for pensar no universo, basicamente nós temos essas duas formas de estudar tudo que a gente vê. E como força gravitacional é uma força fraca, difícil de ser medida, nos resta a força eletromagnética, que é através da luz que conseguimos estudar ela. Que legal isso, hein? Uma coisa que eu ia te perguntar, você falou da teoria da relatividade. Eu queria entender, porque a teoria da relatividade, quem criou ela foi o Einstein, certo? Uhum. Qual que é a importância do Einstein para a ciência? Ele é uma pessoa muito importante. Porque, assim, eu acho que o Einstein é o cientista mais famoso, né? Que existe, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dele, assim. Então, a gente até estava comentando Aham. antes, né, que na época de Einstein, os cientistas eram como se fosse popstar, Sim, assim, pelas celebridades, né? celebridades. Então, acho que pela época em que Einstein estava inserido, isso ajudou muito na popularidade dele. É óbvio que a personalidade dele também influenciou demais. Ele era uma pessoa extremamente brincalhona, ele gostava muito de relações pessoais, então ele não era aquela pessoa fechada que todo mundo imagina que um cientista seja, né? Então, ele mandava cartas constantemente para os seus amigos. Ele gostava muito de sair para se divertir com seus amigos. Ele gostava também de dar entrevistas e tinha um tom sarcástico que muitas vezes acabava repercutindo. E ele escreveu também muitos textos de divulgação científica. Então, ele gostava de que as pessoas tivessem, mais leigas, tivessem acesso ao que estava sendo discutido Ah, que e legal. estudado na época. Então, além da grandiosidade de todo o trabalho dele, é, a sua personalidade e o contexto da época também permitiu que ele se tornasse essa grande celebridade Uhum, até hoje. uhum. E, de fato, Einstein revolucionou a maneira com que nós víamos o universo. Então, a gente tinha a ideia de um universo estático. Ele contribuiu, junto com os outros cientistas, como Hubble, a entender que o nosso universo não é estático, que está em expansão e uma expansão acelerada. Ele mudou a maneira com que nós enxergamos a gravidade, né? Newton enxergava ela como uma força, e isso explicava muito bem. Inclusive, explica até hoje, né? Se a gente for, por exemplo, pegar a interação Terra-Lua, você usar Newton, vai funcionar perfeitamente. Mas Einstein estudou mais a fundo e viu que a gravidade não é uma força, e sim uma curvatura no espaço-tempo. Então, é como, por exemplo, se eu fosse no circo e visse um palhaço. Newton descreveria que é um palhaço e descreveria como foi a atuação daquele palhaço, enfim, as peças que aconteceram e as piadas que ele contou. Agora, Einstein não viria um palhaço, viria uma pessoa fantasiada de palhaço. Não sei se você me entende. Então, Consigo? aí ele foi mais a fundo. Então, não é que necessariamente Newton estava errado, porque a gente percebe a gravidade como uma força.
Agora, Einstein, ele viu que a gravidade não é uma força, por mais que a gente perceba ela como tal. Então, ele conseguiu explicar mais a fundo a maneira com que a gravidade se comporta e com que a gravidade é definida de fato. Então, isso foi revolucionário. Além do efeito fotoelétrico, que foi com que ele ganhou, né, o prêmio Nobel. Não foi com a gravidade, muita gente pensa que foi com a relatividade. E teve também uma intriga dele com Bohr. Bohr, ele era um cara da física quântica, que ele defendia esse lado probabilístico que é necessário para a física quântica. Então, em resumo, a física quântica basicamente definia a ideia de superposições. Então, uma partícula ela poderia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Porque a gente trabalha com probabilidades, então a gente não teria mais uma descrição perfeita do trajeto de uma partícula, por exemplo. E Einstein não acreditava nisso, ele falava que era possível você saber com determinado grau de precisão a exata posição que a partícula está, o que é completamente oposto da física quântica. E daí veio a famosa frase de Deus não joga dados. Então, essa rivalidade com a física quântica também acabou sendo uma contribuição tanto para a física, porque fomentou debates muito importantes na história da ciência, além de ter causado, né, repercussão na mídia e ter trago algumas histórias interessantes. Eu não pra sabia gente. que Einstein tinha rivalidade com a física quântica. Pois é, ele era muito determinista, e aí por isso esse contraste com a física quântica. Entendi. A física quântica, ela é uma coisa que já existe há muito tempo? Há muito tempo é perigoso falar, porque... Quanto tempo, mais ou menos, que existe esse estudo de estudar sobre a física quântica? O termo quântico, ele veio da palavra quanto, né? Certo. E aí, tipo, dos estudos lá de Planck, onde a gente estava estudando a distribuição de energia Sim. em átomos e em partículas. Então, a gente pode pegar aí da década de 10, 20... Ah, legal. Legal. Então, faz um tempinho. Mas é um estudo extremamente novo. A gente chama isso de física de fronteira, né? Que a gente está evoluindo conforme o passar do tempo. Então, tendo cada vez mais pessoas. E também questões de tecnologia para os experimentos que estão sendo feitos, porque é tudo a nível subatômico. Então, as grandes evoluções que nós teremos na física quântica vão acontecer principalmente em aceleradores de partículas. Então, acho que as próximas décadas vão ser muito mais revolucionárias em relação à física quântica do que foi no passado. Por que essa galera uma galera meio good vibes, de energia, umas coisas até, sei lá, de terapias e coisas assim? Por que eles utilizam tanto esse nome quântico, sabe? Tem umas coisas que chamam universo quântico, não sei o que lá. Qual que é a relação que tem essas coisas assim? Então, a palavra quântica vem de quanto, que é como se fosse um pacote de energia. Antes a gente acreditava que as coisas poderiam ter qualquer quantidade de energia. Uma partícula, por exemplo, podia ter qualquer quantidade de energia. Aí a gente descobriu que não era bem assim, que elas tinham quantidade de energias específicas, como se fossem pacotinhos, entendeu?